Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Hoje eu vou orar para que você tenha paz e que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento, discernimento espiritual, para que em momentos que a vontade que dá é de vingar-se de alguém, entregar nas mãos de Deus e não fazer nada contra o seu próximo, para que as suas bênçãos cheguem até você. Tudo que eu falo aqui no canal é para que você receba suas bênçãos, para que não fiquem bênçãos retidas na sua vida. Muitas vezes as pessoas elas não recebem bênçãos porque agem contra a vontade de Deus. Por isso que devemos pedir todos os dias para que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento da sua palavra e também discernimento espiritual. Quando uma pessoa ela paga o mal com o bem, muitas pessoas falam: nossa, como essa pessoa é tratada como uma pessoa que é ingênua, que ela gosta de sofrer e que ela vive sonhando e que os outros a enganam com facilidade. Mas veja, Deus nos esclarece na palavra dele que não devemos nos vingar no momento que ele nos dá a oportunidade de, vamos dizer, de dar o troco para alguém. Pelo contrário, vemos exemplos da vida de José, que José não se vingou dos irmãos. Por isso que ele foi escolhido, porque Deus já conhecia o coração de José. E na vida de Davi também, o rei Saul queria matar Davi, e é essa palavra que o Senhor tocou no meu coração para falar dessa palavra hoje, para que você entenda porque Davi era um homem do coração de Deus. E assim temos que fazer a vontade do nosso Pai, porque Saul também era filho de Deus, e ele era rei, ele foi ungido por Deus, ele foi ungido de Deus. E Davi sabia, e Davi não tinha coragem de fazer mal para Saul, mesmo Saul querendo tirar a vida dele. Em 1 Samuel, capítulo 24, Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto em Engedi. Então Saul tomou 3.000 de seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens perto dos rochedos dos bodes selvagens. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna, e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Eles disseram: este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul, sem que este percebesse. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul. E então disse a seus soldados: que o Senhor me livre de tal coisa a meu senhor, me livre de fazer tal coisa ao meu senhor, de erguer a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul. E este saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Então Davi saiu da caverna e gritou para Saul: ó rei, meu senhor,
Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se com o rosto em terra e depois disse: Por que o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo fazer-lhe mal? Hoje o rei pode ver com seus próprios olhos como o Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu o matasse, mas eu o poupei, pois disse: Não erguerei a mão contra o meu Senhor, pois ele é ungido do Senhor. Olha, meu pai, olha para este pedaço de seu manto em minha mão. Cortei a ponta de teu manto, mas não te matei. Agora entende e reconhece que não sou culpado de fazer-te mal ou de rebelar-me. Não te fiz mal algum, embora estejas à minha procura para tirar minha vida. O Senhor julgue entre mim e ti. Vingue ele os males que tens feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. Como diz o provérbio antigo, dos ímpios vêm coisas ímpias, por isso não levantarei a minha mão contra ti. Contra quem saiu o rei de Israel? A quem está perseguindo? A um cão morto? A uma pulga? O Senhor seja o juiz e nos julgue. Considere ele a minha causa e a sustente. Que ele me julgue, livrando-me de tuas mãos. Tendo Davi falado todas essas palavras, Saul perguntou: É você, meu filho Davi? E chorou em alta voz. Você é mais justo do que eu, disse a Davi. Você me tratou bem, mas eu o tratei mal. Você acabou de mostrar o bem que me tem feito. O Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quando um homem encontra um inimigo e o deixa ir sem fazer-lhe mal, o Senhor o recompense com o bem, pelo modo como você me tratou hoje. Agora tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel será firmado em suas mãos. Portanto, jure-me pelo Senhor que você não eliminará meus descendentes, nem fará meu nome desaparecer da família de meu pai. Então Davi fez seu juramento a Saul e este voltou para casa. Mas Davi e seus soldados foram para a fortaleza. E Davi teve a vida do rei Saul em suas mãos. Mas como Davi tinha o temor do Senhor, ele simplesmente falou: Eu não vou tocar na vida do ungido de Deus. E é assim que devemos ver. Às vezes tem pessoas que fazem coisas erradas e julgamos, apontamos, mas devemos ter muito cuidado, porque a vingança é de Deus, não é nossa. Olha o que diz em Romanos, capítulo 12, versículo 19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, quando Deus fala que é para deixar com ele, imagine, um pai, ele não gosta de ver seus filhos brigando, seus filhos se destruindo. E Deus, ele fez a humanidade, ele é pai de todos. Só que nem todos se sentem filhos, nem querem continuar sendo filhos. Sabe aquele desertor que deixa o pai, que vai embora, mas na hora que ele se arrepender, ele voltar, o pai está de braços abertos. Então, não adianta a gente querer o mal do nosso irmão, o mal do próximo, porque Deus, ele sabe de todas as coisas e do coração de cada um de nós. Para que ficar achando bom algo que acontece na vida de outra pessoa que nos fez mal? Pelo contrário, entregamos nas mãos de Deus,
aqueles que nos perseguiram, aqueles que nos caluniaram, aquele que te caluniou. Não fica chateado, no momento não é fácil, quando a pessoa leva uma fama sem merecer, quando a pessoa é julgado, condenado pelos homens sem merecimento, é muito triste, mas não podemos nos esquecer. Davi, olha o que aconteceu com Davi. Deus estava vendo tudo, como vê hoje, como vai ver até a eternidade, porque ele vê tudo. Então, Davi, ele poderia ter se vingado do homem que queria tirar a sua vida, e ele ficaria livre, ele poderia andar livre, sem um rei andando com muitos soldados, 3.000 soldados. Olha, é muita coisa, é muita gente atrás de uma pessoa para matar. Imagine o desespero. E Davi não queria fazer nada contra ele, mas a inveja dele era tão grande de Davi, que ele sabia que Davi era muito amado pelas pessoas e por Deus, e tudo que Davi fazia, Deus era com ele, que ele queria tirar a vida de Davi, para eliminar Davi da frente dele. Então, muitas pessoas, às vezes, não chegam a mandar matar, mas tem outras que mandam mesmo. Mas Deus dá livramento. Deus dá livramento de palavras de maldição. Deus dá livramento de perseguição. A verdade, ela aparece, não entregando nas mãos de Deus e esperando em Deus, não pedindo, Senhor, acaba com a vida dele. E quando a gente erra, a gente gostaria que alguém chegasse e dissesse, olha, acaba com a vida dela, não dá chance mais para essa pessoa não merece chance. Então, como diz no Pai Nosso, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E por que falar isso? Porque, primeiro, quando você perdoa alguém que te fez mal e não paga com o mal, muitas pessoas vão estar olhando a tua conduta. E isso vai para a vida inteira. Porque teus filhos vão copiar o teu exemplo, vão ver o teu exemplo. Muitas pessoas podem também fazer a mesma coisa que você. Então, um exemplo arrasta muitas pessoas. Tanto um exemplo ruim, quanto um exemplo bom. Porque quando o exemplo bom é posto em prática, depois vem a recompensa. Porque vem para o justo e vem para o ímpio. Vem para o que erra e vem para o que acerta. Os nossos erros e acertos estão sendo anotados para que depois a gente receba conforme as nossas obras. Então, queremos as bênçãos da obediência. Como é que devemos fazer? Como diz em Romanos capítulo 12, versículo 19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Deixa que Deus retribua. Qual foi o pedido de Davi na frente do rei? Vai de acordo com a vontade de Deus, porque ele falou, julgue a mim e julgue o rei Saul. Julgue aquele que está certo, aquele que está errado. Então é assim que devemos nos prostrar diante de Deus, entregando para Deus e que Ele faça a justiça, não seja pelas nossas mãos. Agora, temos que ter cuidado e não deixar para que os outros façam mal para as nossas vidas. Porque se Davi tivesse ficado próximo ao rei, ele teria perdido a vida, porque ele queria matar mesmo Davi. Ele não estava de brincadeira. Tem pessoas que querem destruir a outra, não querem nem saber. Destruir a reputação, destruir os sonhos da pessoa, falar mal, fazer o mal, deixar a pessoa preocupada com coisas que não era para estar sendo preocupada. E como é difícil para uma pessoa ter que, vamos dizer assim,
um faz a bagunça e o outro vai lá e arruma a bagunça daquele que fez errado. É muito difícil, porque a pessoa deixa, olha, vamos fazer um exemplo. Uma casa tem uma sala, chega um, joga um monte de bagunça na sala. O outro que ia estudar, que ia fazer uma comida, que ia passear, que ia fazer qualquer coisa, ele vai ter que arrumar aquela bagunça que o outro jogou. Está atrapalhando a vida dela. Você entendeu como que é? Muitas vezes uma pessoa ela arruma problema para uma família, para a família dela ou para a família de outra pessoa. Aí aquela família que era para estar focada nos projetos, nos seus sonhos, no trabalho, aí elas vão parar suas vidas para consertar o erro do outro. Eu vou dar outro exemplo. Uma pessoa tem uma casa e ela está em construção. Ela contrata um pedreiro e ela não sabe que o pedreiro não é uma pessoa boa, de bom coração, uma pessoa honesta. Vamos logo direto ao ponto. E essa pessoa, ela coloca, ela faz o serviço mal feito, aparentemente está tudo maravilhoso, mas o encanamento não está legal, a estrutura da casa pode dar vazamento, pode dar problemas também na elétrica, ele faz um monte de coisa errada, mas aparentemente está tudo bem. Então, a família, ao invés de seguir sua vida, porque, olha, acabou a construção, aparentemente está tudo maravilhoso, mas só que começa a aparecer os problemas que o outro deixou. Aí essa família ela vai ter que pagar outra pessoa para fazer conserto. Conserto da elétrica, conserto da hidráulica, conserto e gasta e quebra piso e faz e acontece, tem que ter outro material, enfim. Você está vendo como que acontece? Agora essa pessoa, ela vai desejar mal para aquele que fez o mal para ela, ganhou o dinheiro, não fez o serviço bem feito. Isso é um exemplo, mas é em várias coisas, é em várias áreas da vida das pessoas, às vezes é no trabalho. Uma pessoa não faz bem o seu trabalho e ainda coloca a culpa no seu colega de trabalho porque ela inveja a vida do outro, porque ela não quer que o outro cresça. Ela fica colocando defeito na vida do outro, procurando desestruturar a vida do outro. Aí aquela pessoa ela vai se vingar daquele que está fazendo mal? Não. Orar a Deus, entregar para Deus, pedir para Deus, para não haver discussão, para não haver contenda, para não haver coisas piores, porque às vezes uma pessoa ela vai lá brigar e hoje em dia não é com todo mundo que se pode brigar. Acontecem muitas coisas no mundo por causa de discussões, falta de paz, e uma pessoa que fica discutindo com as outras, mesmo ela tendo razão, mas ela não fica em paz. Isso significa, ora a Deus, faz o que é certo, entrega na mão de Deus e toca a vida para frente. Vai cuidar do que é teu, que as bênçãos chegam nas tuas mãos. Você não vai pôr a mão na prova de ninguém. Você não vai pagar o mal com o mal, porque temos que pagar o mal com o bem, orando por essa pessoa e entregando. Senhor, eu não vim te pedir mal dessa pessoa, eu só quero que o Senhor tenha misericórdia de mim, me ajude a seguir minha vida, abre os meus caminhos, e é isso que eu venho pedir para a tua vida, para as nossas vidas, e coloco cada membro das nossas famílias, porque não é só as nossas vidas que precisam de proteção, as nossas famílias precisam de proteção, cada membro das nossas famílias, porque vivemos, a nossa vida ela é muito preciosa, e ela é mais preciosa para Deus do que você e eu já imaginamos, porque Ele é puro amor. Então, como Ele ama seus filhos, quando Ele vê que você tem amor pela sua vida, amor pela a sua família,
e amor pela vida do próximo, entregando nas mãos de Deus sem pedir o mal, mesmo para aqueles irmãos que te fizeram mal, então descansa teu coração, a bênção vai chegar nas tuas mãos. Às vezes demora um pouquinho, mas quando chega, é honra, é vitória para a glória de Deus. Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor fez na vida de Davi, na vida de José, Pai, sonda os nossos corações. Eu te entrego, Pai, todos aqueles que odeiam a vida dos teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Pai, não queremos o mal dos nossos irmãos, queremos que o Senhor abençoe os nossos inimigos, porque a tua bênção, Pai, faz com que eles abram os olhos, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Precisamos, Pai, de livramento. Cura, Senhor, liberta, corta todas as amarras na vida dos teus filhos e filhas. Faz todo aquele que foi prejudicado, Pai, prejudicado com o mal do outro. Faça, Senhor, com que ele prospere, com que ele tenha bênção, com que ele tenha vitória, para que todos vejam que a tua mão poderosa está agindo em favor de todo aquele que age certo, age com justiça. És um Deus de justiça, um Deus bondoso e amoroso e que é puro amor. Aplica, Senhor, o teu amor e a tua bondade na vida dos teus filhos e filhas, Pai. Em nome de Jesus eu oro te pedindo, Pai, afasta das nossas vidas todos os males e perigos. Protege cada membro das nossas famílias. Abre os caminhos do teu povo, Pai. Cura, liberta da saúde física, mental, emocional, espiritual. Abençoa a área financeira. Abre os caminhos, Senhor Jesus. Advoga as nossas causas, sei em nosso favor. Ó Espírito Santo de Deus, leva para Deus todos os pedidos dos teus filhos e filhas. Para a glória de Deus, em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém.